O que significa a existência do lado emocional das doenças? Quando a gente fala do lado emocional da doença, a gente não está falando nas consequências da doença. Então vamos lá. Imagine que uma bola é a doença, certo? Então imagine que essa bolinha aqui é a doença. E aí a gente pensa, então as consequências da doença são, na verdade, coisas diferentes dela. Partem dela, mas são coisas diferentes. Então, quais seriam as consequências da doença? As consequências da doença, então, seria isso aqui. Doenças são essas e as consequências são essas. Seriam duas coisas que têm relação, mas seriam coisas diferentes, certo? Então, muitas pessoas estão interpretando que, por exemplo, o lado emocional da diabetes está relacionado com a falta de sentir prazer de viver. Vamos lá. A doença, a diabetes e o lado emocional, a ausência do prazer de viver. Esse seria um entendimento que as pessoas estão a todo tempo colocando. Mas as coisas não funcionam bem assim, gente. Vou explicar. Não existem duas coisas separadas que estão em relação. As coisas não funcionam assim. Como é que as coisas funcionam? As coisas funcionam como uma moeda. Vamos tentar pensar por aí para tentar entender um pouquinho melhor, tá bem? Então veja, a moeda tem dois lados. A gente poderia dizer que uma doença ela tem um lado físico e tem o lado emocional. Dois lados da mesma moeda. Só que não é só assim não, viu? Não tem só dois lados não. Dependendo do que for, existem muitos lados. Ó, só um cubo. O cubo tem vários lados. Então, quando a gente fala do lado emocional das doenças, a gente está querendo que você atente para um dos lados da mesma coisa e esses lados eles estão implicados porque eles formam a mesma coisa. Ou seja, uma doença, ela tem vários lados que a compõem. Quando a gente diz que a doença é psicossomática, a gente está dizendo isso, que não é só o físico que alimenta a doença, mas o mental alimenta também, o emocional também, o espiritual também. Então, quando a gente está no processo de adoecimento, a gente precisa verificar todos os lados do processo para buscar a cura. Entenderam? É isso aí.